A palestra dessa noite tem como tema o trabalho de Deus e o trabalho do homem, diretrizes para o trabalho do homem cristão. Antes de começar a palestra em si, eu quero esclarecer que essa palestra é uma adaptação, em alguns pontos uma melhoria, e ela faz parte de uma série de palestras que eu dei no Centro de Literatura Reformada, o CLIRE, lá em Recife. Nessas palestras eu desenvolvi alguns pontos levantados por um escritor chamado André Bieler. O André Bieler escreveu um livro, eu tenho aqui a versão antiga desse livro, O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Esse livro é uma joia sobre esse assunto. É um dos livros que tem me trazido muita edificação sobre esses assuntos da área econômica e social. Então, dito isso, então algumas ideias saem de lá, mas eu ampliei essas ideias. Você olhar, por exemplo, a palestra de hoje, no livro ela é bem pequena, essa parte que trata desse ponto, e eu ampliei. Então, a título de introdução, a primeira questão que nós devemos abordar é sobre a necessidade desse assunto. E nós podemos ter uma inclinação de pensar que este assunto, por ser um assunto assim prático, alguém pode pensar que não é um assunto que tenha vínculo teológico ou que seja um assunto realmente espiritual. E aí, então, alguém diria, para que tratar sobre o trabalho nas coisas que estão relacionadas à igreja? No entanto, meus irmãos, se nós negarmos o entendimento bíblico sobre o trabalho, nós correremos o risco de abraçarmos uma perspectiva mundana sobre o trabalho, ou, tão nefasta quanto, uma perspectiva pseudo-cristã. Então, o mundo tem muito a dizer sobre o trabalho, mas o que o mundo oferece são opiniões baseadas num tipo de vida que não ama e não teme a Deus. Então, na perspectiva mundana do trabalho, não se objetiva a glória de Deus na realização do trabalho. Essa perspectiva mundana, ela está desvinculada de Deus. E como diz o Salmo 14, versículo 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, é assim que o ímpio vai ver todos esse e os demais assuntos? Não há Deus, não tem o que prestar contas, não tem relação nenhuma com ele. E falhando aí, no fundamento, é óbvio que o edifício todo fica comprometido. E um exemplo disso pode ser visto nos escritos de um dos pais do marxismo, Friedrich Engels. Na sua obra, veja o título da obra, O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Só o título da obra já diz muita coisa, né? Mas veja uma das coisas que ele diz na sua obra. Até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Então, veja, o macaco, na perspectiva dele, vai fazendo determinadas atividades e no desenvolver dessas atividades, ele vai se transformando em homens. Daí ele dizer que o trabalho criou o homem. Então, a perspectiva mundana não leva Deus em consideração. Por outro lado, uma resposta pseudo-cristã, ela cria uma dicotomia, uma separação em duas partes entre o trabalho secular e o trabalho sagrado. Então, aquilo que é para Deus, aquilo que é da vida comum, do mundo. Nós podemos encontrar esse tipo de perspectiva até mesmo antes do cristianismo, no judaísmo. No Talmud judaico, uma das orações escritas da perspectiva de um escriba, um estudioso da lei, veja como ele se refere ao trabalho aqui, como ele faz a divisão entre o trabalho sagrado e o trabalho secular.
Eis a oração dele. Eu te agradeço, ó Senhor meu Deus, por me haveres dado minha porção com aqueles que se assentam na casa do saber, e não com aqueles que assentam pelas esquinas das ruas, pois eu cedo trabalho e eles cedo trabalham. Eu cedo labuto nas palavras da Torá e eles cedo labutam nas coisas sem importância. Eu me afadigo e eles se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso, e eles se afadigam sem benefício. Eu corro e eles correm. Eu corro em direção à vida por vir. Eles correm em direção ao abismo da destruição. Então, o que ele está dizendo? O caminho é o trabalho sagrado. O outro trabalho vai envolver você nas coisas deste mundo e você vai ficar preso aí. Então, o trabalho que tem valor nessa perspectiva é apenas aquele trabalho considerado sagrado. Um escritor chamado Leland Ryken escreveu um livro chamado Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram. E é nesse livro que ele menciona essa coisa aí do Talmud. Tem lá boas instruções também sobre a perspectiva puritana sobre o trabalho. Então, essa divisão entre trabalho sagrado e trabalho profano ou mundano, ela também aparece, é uma das características do catolicismo romano, especialmente o catolicismo romano medieval. Até a ideia de monges está implícita nessa questão. Os monges estão envolvidos no trabalho sagrado, os outros estão envolvidos no trabalho profano. Isso também infelizmente, essa ideia de separação é também uma das marcas do movimento evangélico em nossos dias. Os evangélicos em geral, eles de alguma forma refletem essa perspectiva católico-romana, até criando um tipo de gueto cristão, poderíamos dizer, que mantém a divisão entre o trabalho secular e o trabalho sagrado. Você pode conversar com um evangélico e talvez em algum momento ele vai dizer, olha, meu desejo é trabalhar para o Senhor. Então ele está entendendo que o trabalho dele como mecânico, como vendedor, como pedreiro, não é um trabalho para o Senhor. O trabalho para o Senhor, nessa perspectiva, seria o quê? O evangelismo, missões, reuniões da igreja, pregação, dirigir um culto, pregar, etc. Então, essa perspectiva, ela advém de uma visão em que o mundo, o lugar em que nós vivemos, é um reino governado por Satanás. Então, tudo que está no mundo, as coisas que se fazem no mundo, elas não vão poder ser usadas para a glória de Deus. Essa perspectiva. Isso também está vinculado à ignorância a respeito do sacerdócio de todos os crentes. Então, nessa perspectiva, quem é o sacerdote? É o que está envolvido, de alguma forma, com coisas espirituais. Veja, por exemplo, quando fala-se hoje, os músicos, como eles são chamados? Levitas. Então, a ideia de alguma coisa especial ali do trabalho ao Senhor. Assim, então, adotando princípios dessas duas perspectivas, a mundana e a pseudo-cristã, o trabalho é visto como um mal necessário. Ou seja, para o homem incrédulo e para o evangélico, de maneira geral, se ele não tiver uma instrução bíblica, ele verá o trabalho como uma coisa assim, eu não tenho para onde escapar, eu tenho que sustentar minha família. Se eu pudesse, eu seria um pastor. Se eu pudesse, eu seria o dirigente de tal coisa, eu seria o dirigente do louvor. Como eu não posso, droga, eu tenho que trabalhar. Então o trabalho é visto como um mal necessário, desvinculado do objetivo de glorificar a Deus. Assim, nessas perspectivas, a pessoa, ao trabalhar, vendo o trabalho como um mal necessário, ela, desvinculando Deus do trabalho, ela trabalha para quem? Para si mesma. O centro do seu trabalho é o seu próprio objetivo de vida.
ter mais dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, dar boa educação para os filhos e aí por diante. Então fica vinculado ao proveito pessoal e divorciado da glória de Deus. Agora, tristemente, essa perspectiva é também a perspectiva de muitas pessoas que se dizem reformadas. Então, eles têm lá certos assuntos teológicos que eles entendem e se confessam reformados, mas quando chega nesse aspecto, eles não são nem um pouquinho reformados. São católicos romanos, na melhor das hipóteses. Então, aqui nós precisamos lembrar que Deus nos redimiu em Cristo para uma nova vida. Essa nova vida que nós recebemos em Cristo, ela é cheia de novas perspectivas que estão centradas em Deus, que visam a glória de Deus, e isso é verdade também no que diz respeito ao trabalho. Então, nesta nova vida, no processo de santificação, deixar os feitos do velho homem, adotar os feitos do novo homem, nós temos também esse trabalho, essa perspectiva, né, de fazer isso em relação ao trabalho. Então, por isso, nós precisamos ter uma mente moldada pela palavra de Deus e não pelo mundo. Pode lembrar de Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, se nós queremos glorificar a Deus em todas as coisas, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, nós precisamos obter uma perspectiva bíblica sobre o trabalho. Acredite, nós não vamos fazer isso necessariamente, mas se nós tirássemos um mês, uma reunião por mês, para ter uma palestra sobre o trabalho, efetivamente nós chegaríamos até o final do ano com 12 palestras e não teríamos nem arranhado este assunto. Tem muita coisa na Bíblia sobre esse assunto. Mas hoje eu quero colocar apenas um pequeno tijolo. A palestra de hoje é um passo para a nossa compreensão bíblica, é o primeiro passo, e nós vamos ver então o fundamento do nosso trabalho. O foco da palestra está dentro do seguinte argumento: o nosso trabalho depende do trabalho de Deus. Isso é o foco. Então, vamos olhar para o trabalho de Deus, para entender como o nosso trabalho depende do dele. Quando nós falamos do trabalho de Deus, nós podemos falar do trabalho de Deus em 3 frentes diferentes. O trabalho na criação, o trabalho na providência e o trabalho na redenção. Criação, providência e redenção. Então vamos pensar sobre o trabalho de Deus na criação. Você poderia pensar sobre o trabalho no início do livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, onde lemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Aí está o trabalho. Talvez poderíamos recuar um pouco mais e começar com Gênesis 1, 28, quando lemos que Deus deu ao homem o mandato da criação. Eu gosto de falar do mandato da criação em termos singular, como uma coisa só, na qual tem 3 aspectos. Alguns preferem dizer 3 mandatos. Eu prefiro dizer que tem um mandato criacional, no qual temos 3 aspectos. Esses 3 aspectos do mandato criacional são: o aspecto social, é que o homem deve casar e ter filhos. O aspecto cultural, é que o homem deve dominar sobre a terra. Isso inclui o estudo e inclui também o trabalho. E o aspecto espiritual é que o homem deve dedicar um dia em 7 para Deus, para buscar a presença do Senhor. Então, isso é o aspecto para o culto. Então, o aspecto social, cultural e espiritual. Então, nesse mandato criacional está incluído o trabalho, nesse aspecto aí cultural. Agora, poderíamos começar então com Gênesis 1, 28, mas em nosso estudo sobre o trabalho, convém olhar um pouco mais para trás. O máximo para trás. Qual seria o máximo para trás?
para o começo de tudo. Seria Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o que diz aí? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Isso resume todo o capítulo 1, mas está falando qual é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é o trabalho da criação. Então, encontramos aqui uma afirmação clara da existência de Deus e de que Ele é o Criador de todas as coisas. E aí, então, o restante do capítulo 1 é um relato sobre esse trabalho de Deus ao criar todas as coisas. Ele criou todas as coisas em 6 dias pelo poder da sua palavra. Isso é a obra, o trabalho de Deus. Eu coloquei no grupo como funciona, né, essa ordem da criação. Então há um certo vínculo entre o primeiro dia e o quarto dia, o segundo e o quinto, o terceiro e o sexto. No primeiro, Deus diz, haja luz. No quarto, ele cria os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. No segundo dia, ele traz à existência o firmamento. No quinto dia, ele traz os seres dos mares e do céu. No terceiro dia, nós temos 2 atos criadores, a terra e a vegetação. No dia 6, também temos 2 atos criadores, os animais terrestres e depois os seres humanos. E no 7º dia temos o descanso de Deus. Então, ao trabalhar, qual o primeiro trabalho da história? É o trabalho de Deus na criação. E óbvio que o trabalho de Deus na criação se torna de imediato o quê? O modelo para o nosso trabalho. Tudo que está embutido em Gênesis 1, 2, todo o ensino dali é o fundamento para tudo que se diz depois sobre vários assuntos. Casamento, filhos, cultura, trabalho, muitos outros assuntos. Então, o padrão estabelecido por Deus, através do trabalho em 6 dias e da bênção de um dia de descanso, é um modelo criacional. Tanto é um modelo que quando nós chegamos lá na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, nos versículos 8 a 11, que vai tratar sobre o dia de descanso, no 4º mandamento, o que diz lá? Lembra-te. Por que diz lembra-te? Porque esse assunto já foi tratado. Aonde? Na ordem criacional. Então, o lembra-te do 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, é porque a ordem para santificar já foi dada. Aonde? Na ordem da criação. Quando Deus estabeleceu o seu trabalho, ao criar todas as coisas, ele criou um modelo. Então, o 4º mandamento está chamando a nossa atenção, quando você lê, diz, porque em 6 dias criou os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então, o 4º mandamento chama atenção para o modelo da criação, como um padrão para o nosso ciclo de trabalho, 6 dias, e descanso em 1 dia. Então, o 4º mandamento aponta não só para o descanso, mas aponta para o trabalho. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia será o descanso do Senhor teu Deus. Tem um teólogo chamado John Murray, ele diz o seguinte, abre aspas, a ênfase colocada sobre os 6 dias da semana deve ser devidamente apreciada. A ordenança divina não é simplesmente referente ao trabalho. É trabalho com certa constância. Há, na verdade, descanso do trabalho. O descanso de um dia inteiro em cada 7. Provê-se a subsistência do ciclo de descanso, mas há também o ciclo de trabalho. E o ciclo do trabalho é tão irreversível quanto o ciclo do descanso. A lei de Deus não pode ser impunemente violada. Podemos estar perfeitamente certos de que muitos dos nossos males
físicos e econômicos provém da falta de observância do dia semanal de descanso. Então, uma das causas da desordem é jogar o dia de descanso fora. Mas aí ele prossegue. Mas podemos também estar perfeitamente certos de que muitos dos nossos males econômicos resultam da nossa falha em reconhecer a santidade dos 6 dias de trabalho. O trabalho não é apenas um dever, é também uma bênção. E de igual maneira, 6 dias de trabalho são tanto um dever quanto uma bênção. Então, depois podemos olhar também para um outro teólogo chamado Palmer Robertson, que escreveu aquele livro A Palavra Final, mas também escreveu O Cristo dos Pactos e um outro livro que agora me foge à memória, sobre as alianças. Nesse livro sobre a aliança, falando da criação, a aliança da criação, ele trata sobre o aspecto geral. Então ele chama atenção para essas 3 ordenanças inerentes às disposições criacionais. Primeiro, o sábado é o aspecto espiritual, o casamento é o aspecto social e o trabalho é o aspecto cultural. Aí Palmer diz: o homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. Dessa forma, então, quando nós pensamos sobre o trabalho, na perspectiva bíblica, esse pensamento deve começar com o trabalho de Deus na criação. Pois é na criação que nós encontramos o modelo para o nosso trabalho, o fundamento para o nosso trabalho, a ordem para o nosso trabalho. Então, o fato de Deus haver criado todas as coisas para a sua própria glória, inclusive o homem, e o homem dentro desse contexto é criado para quê? Veremos, se Deus permitir, em outro momento. O homem é criado para trabalhar. Então, seguindo o modelo de Deus, nas ordenanças criacionais, o homem tem essa vocação. A vocação suprema do homem é para quê? É para o trabalho, independente de qual seja o trabalho. Não estou falando aqui da vocação, por exemplo, um é pedreiro, o outro é consultor, o outro é dentista, o outro é motorista. Não é isso. Estou falando assim, vamos dizer assim, essas são vocações individuais, pessoais, que Deus dá a cada um. Mas a vocação suprema, que deve estar acima de todas essas. Quando você acorda e você é um dentista, mas não tem clientes, não tem pacientes. E aí? Ou você está desempregado. E aí? Como é que faz? Ou você não consegue um trabalho na sua área e diz: eu sou vendedor, mas eu não consigo nenhum trabalho para ser um vendedor. Mas você tem uma obrigação antes de ser um vendedor. Qual é? A obrigação de trabalhar. Esse é o chamado de Deus para todo homem. A vocação suprema para o homem, nosso papel no mundo, inclui acima da chamada pessoal, uma chamada geral que é para trabalhar, em quaisquer circunstâncias, de qualquer forma, como a providência de Deus nos der naquele momento. Então deve-se observar que sem o trabalho de Deus na criação, não haveria o nosso trabalho. Então, se perguntamos, quem criou o trabalho? Você já ouviu essa palavra? As pessoas escreverem ou dizerem: se eu pego quem criou o trabalho, em tom de reclamação. Já ouviram isso? Bom, você pode dizer: eu sei. Foi Deus. O que você vai fazer agora? Reclame com Ele. Xingue a Deus se você tem coragem, porque foi Ele. Não foi o homem. O trabalho não é por causa de Adão, meus irmãos. O trabalho antecede a queda. Está lá, Gênesis 1, 2. Muita coisa sobre o trabalho. Então, Deus criou o trabalho. E Deus trabalhou 6 dias, Ele deu o modelo e descansou no 7º. Agora, será que quando Deus descansou, que implica aqui na
alegria, na observação, no prazer, no deleite, porque ele não ficou cansado, obviamente, né? O deleite de Deus, quando ele terminou todas as coisas, será que o trabalho dele parou? Não. Isso nos leva a outro ponto, o trabalho de Deus na providência. Então, a obra da criação durou 6 dias, mas e a obra da providência? Ela começou com a obra da criação e termina quando? No final de tudo. Só para deixar claro, no final vou abrir para perguntas e respostas, vocês vão poder perguntar. Então, a obra da criação é o trabalho de Deus que continua. Inclusive, no 7º dia, quando ele descansou da obra da criação, ele não estava descansando de qual obra? Da providência, porque tudo tinha que ser sustentado e estar no seu devido lugar. Então Deus não é como nós, que se cansa. Ele descansou para estabelecer o quê? Princípio, modelo. Isso que ele fez. Então, a obra da providência é a administração e o governo do mundo. É isso que nós confessamos quando dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja a explicação do Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor de número 9, na pergunta e resposta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra, e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho, Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer, porque é Pai fiel. Então, o trabalho de Deus continua sem se cessar. Ele sustenta e governa todas as coisas. A vida de todos os homens, como não lembro exatamente, um de vocês orou e disse isso, né? Deus sustenta a vida dos homens, a vida dos animais. Todos dependem do trabalho de Deus. Você pode se lembrar das palavras de Paulo no Areópago, em Atenas, quando ele diz o quê? Que todos nos movemos e existimos em Deus. Sem Deus, sem a providência de Deus, não existe nada, não há como respirar e fazer alguma coisa. Agora, vamos olhar para o Salmo 104, versículos 27 a 30, e deixe marcado aí, porque eu vou voltar ao Salmo 104 depois. Salmo 104, versículos 27 até o 30. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, quem depende de Deus? Todos, diz o texto. E devemos estar cientes que o trabalho de Deus, a sua providência, não é algo simplesmente de caráter geral, como se fosse uma lei que Deus criou e está tudo funcionando só por essa lei. Deus governa e age em coisas menores. Veja o versículo 21 do mesmo Salmo. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então, pense nos leões lá na savana africana. Para que eles comam, eles dependem de quem? Dependem de Deus. Mas pense numa onça aqui nas nossas matas, a mesma coisa. Todos dependem de Deus. Vocês lembram de Lucas 12, Jesus falando sobre a questão dos pardais? Ele diz, olha, o pardal não vale nada. Mas um pardal não pode cair, não pode morrer sem o consentimento do vosso Pai Celestial. Deus cuida e tem no governo de suas mãos a vida dos pardais. Então, obviamente, que é Jesus mostrando a coisa sem valor para dizer, se ele cuida até dos pardais, quanto mais ele vai cuidar dos homens e de todas as outras coisas. Também podemos ver isso no ensino
No dia do Senhor 10, pergunta 27, o Catecismo de Heidelberg. O que você entende por providência de Deus? Resposta. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo, agora veja as pequenas coisas, que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Então, fica claro, o nosso trabalho depende completamente do trabalho de Deus na providência. Deixa eu lhe dar algumas palavras para você pensar sobre isso. Saúde, sabedoria, vocação, oportunidade, sucesso, produtividade, prosperidade. De quem depende? Tudo isso depende da providência de Deus. Assim quanto ao trabalho, então, nós precisamos reconhecer que sem o trabalho de Deus na providência, não haveria o trabalho do homem. Salmo 104, de novo, versículos 23 e 24. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo, até a tarde. Agora veja o que diz o 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Vocês percebem? Tudo que é dito nos versículos anteriores é o quê? Obra, o trabalho de Deus. Então, quando o homem sai para o trabalho e para o seu encargo até a tarde, essa possibilidade, essa condição de sair, de ter o trabalho, de ter a saúde, de ter os meios, as ferramentas, isso é o quê? É a providência de Deus, é o trabalho de Deus agindo na vida do homem. Agora, será que a ação de Deus na sua providência anula a ação do homem? Não, de jeito nenhum. A ação de Deus é o fundamento para a ação do homem. Então, o homem deve reconhecer o trabalho providencial de Deus e agir, então, que é em consonância com a ação de Deus. Então, o trabalho de Deus, iniciado na criação e continuado na providência, é o grande trabalho. Se eu perguntasse a vocês assim, qual é o trabalho que importa acima de todos os trabalhos? Pela Bíblia, responderemos o quê? O trabalho de Deus, iniciado na criação, continuado na providência. Então, o que consiste o trabalho do homem? O trabalho do homem consiste em nos unirmos ao trabalho de Deus. Significa, então, trabalhar fielmente é executar o trabalho de Deus. É unir-se ao trabalho de Deus. Então, Deus já está trabalhando. E cada um de nós, quando se envolve no trabalho, está o quê? Adentrando nesse espectro maior, que é o trabalho de Deus. Então, deixar de reconhecer o trabalho de Deus e querer trabalhar ignorando o trabalho de Deus, sem se ajustar à ação de Deus na providência, é o que os ímpios fazem. E qual o resultado disso? Isso torna o trabalho uma vaidade, uma inutilidade, destituída do propósito de glorificar a Deus. Porque aqui tem o trabalho de Deus, a qual nós somos chamados a nos unirmos, e então o homem por fora quer trabalhar sozinho, sem estar em consonância com o trabalho maior. Por isso que Paulo diz então, meus irmãos, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Agora você quer ter uma imagem sobre a inutilidade do trabalho? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando que é inútil trabalhar? Quando Deus não está envolvido no nosso trabalho. O trabalho do ímpio vai dar no quê? Vai dar em nada. Não tem nenhuma utilidade aos olhos de Deus. Não é o trabalho de Deus que está ali. É um trabalho individual. Não alguém envolvido no grande trabalho de Deus na criação e providência. Então, ao pensar sobre o trabalho, nós precisamos levar em consideração o trabalho de Deus no sustento e governo de todas as coisas, a sua providência. Lembrar que sem o trabalho de Deus, o nosso trabalho não seria possível e nem útil. Nós devemos nos ajustar ao trabalho de Deus. Só que agora surge o problema. Isso nos leva ao terceiro ponto, o trabalho de Deus na redenção. O problema é que o pecado afastou o homem de Deus. E agora, por causa do pecado, o homem não quer agir em conformidade com a ação de Deus. Então, isso torna o trabalho do homem um empreendimento sem valor aos olhos de Deus. Portanto, como pode o trabalho do pecador ajustar-se ao trabalho de Deus e ser aceito por Deus como algo que redundará na sua glória? A resposta, obviamente, passa pela cruz. As nossas obras só são aceitas por Deus se nós estivermos unidos a Cristo. Se estamos em Cristo, se fomos justificados por Ele, pela sua graça, então Deus recebe o nosso trabalho e torna o nosso trabalho uma obra útil e eficaz da qual Ele se serve no mundo. Então, note que o trabalho de todos depende do trabalho de Deus. Qual? Da providência. Mas, se nós pensamos a respeito do trabalho que é aceito por Deus, mais ainda devemos dizer, esse trabalho aceito por Deus, que visa a glória de Deus, é totalmente dependente de Deus, do trabalho de Deus, nesse caso, na redenção. Para que o nosso trabalho, então, seja aceito, nós dependemos do trabalho de Deus, nós dependemos, ainda para ser mais específico, do trabalho de Cristo a nosso favor. Foi por isso que um puritano chamado John Cotton escreveu o seguinte: um verdadeiro crente vive na sua vocação pela fé, não apenas a minha vida espiritual, mas até a minha vida civil neste mundo, e toda a vida que vivo é pela fé no Filho de Deus. Ele não isenta qualquer parte da vida da agência de sua fé. Então, qualquer parte da nossa vida só tem valor e é útil e glorifica a Deus se nós a fizermos em Cristo Jesus pela fé. Então, para que o nosso trabalho seja aceito por Deus e se ajuste à ação da providência de Deus e resulte na glória de Deus, nós dependemos do trabalho da redenção, o trabalho de Cristo na cruz. Então, significa que para trabalhar bem, o homem precisa estar unido a Cristo em sua morte e ressurreição. Então, a noção bíblica do trabalho envolve olhar para o trabalho de Deus nesses três aspectos: criação, providência e redenção. Se nós desvincularmos nosso trabalho da ação de Deus, nós vamos estar agindo não como santos em Cristo, mas como ímpios no mundo. E isso é muito comum. Você pode pensar que não. Eu penso, por exemplo, uma determinada vez que minha cunhada disse que no trabalho dela, era uma empresa terceirizada de limpeza, e alguns funcionários começaram a pegar coisas da empresa levando para casa. Pó de café, papel higiênico, coisas que estavam lá no estoque, eles iam tirando aos poucos. E ela confrontou um que se dizia evangélico, via pregando, cantando. E ela disse: olha, como você pode fazer isso
se juntando a todos os demais. Isso está errado. A resposta dele foi: olha, não confunda as coisas. Uma coisa é o meu trabalho aqui, outra coisa é a igreja. Então essa pessoa acha que o reinado de Cristo é só quando tem uma reunião religiosa, não quando ele está lá no seu trabalho e deve dar o testemunho da graça, da regeneração, da vida em Cristo. Então isso acontece em muitos outros aspectos relacionados ao trabalho. Então nós devemos ter em mente que, como salvos em Cristo, nós conscientemente, entendendo o que acabamos de ouvir, devemos vincular o nosso trabalho ao trabalho de Deus. A nova vida que nós recebemos de Cristo deve nos levar a olhar para o trabalho de Deus na criação, providência e redenção. E quando nós olharmos para isso, vamos nos colocar em completa dependência do trabalho de Deus ao executar o nosso trabalho. Agora, com isso em mente, eu não vou entrar nesse assunto, eu só vou dar a pitada de sal aqui. Com isso em mente, também nós precisamos olhar para o dia de descanso. Por quê? Porque nesse dia, na sua infinita misericórdia, Deus nos dá um dia para que nós possamos olhar para qual trabalho. No dia de descanso você para o seu trabalho e veja, o dia de descanso está embutido aonde? Na ordem criacional. Vocês percebem, meus irmãos, o quanto essas coisas... Então, por exemplo, se a gente fala do dia de descanso, rapidamente alguém poderia dizer: olha, eu quero que você me prove no Novo Testamento um versículo bíblico que diga isso. Eu vou dizer: não. Basta você ler a Bíblia toda. Não é um versículo. Você tem que entender o plano de Deus como um todo. Porque ele não vai dizer uma coisa que ele já vem dizendo lá desde o começo, repetidamente. Você que não está sabendo ler sua Bíblia. Você está querendo agir de forma atômica. Me mostre um versículo. E você precisa ganhar, não é um versículo. Porque muitas vezes, mesmo quando você mostra o versículo, por exemplo, a questão de mulheres no pastorado. Tem versículos. Mas isso resolve? Não. Continuam distorcendo, dizendo, adotando critérios mundanos. Em tanto tempo na igreja, nunca houve pastores. Mas agora há. E não há porque descobriram que a Bíblia requeria isso. Há porque o feminismo diz que a mulher tem que galgar posições em várias áreas, inclusive nessa. Então não é por uma razão bíblica. Aí, lógico, depois que pega o critério mundano, aí dá de cara com uma parede, que é a palavra de Deus. Aí a pessoa faz o quê? Ela vai estudar, geralmente vai estudar quais serão as fontes que a pessoa vai utilizar. Comentaristas e teólogas feministas, que vão ali escrever vários livros para desmanchar a argumentação bíblica. Aí a pessoa vai dizer: não, é isso, está aqui, olha, não é assim que se interpreta, é desse outro jeito e tal. Mas quando você olha para a ordem da criação, por exemplo, se você olha para a ordem da criação, você tem lá um critério, por exemplo, para o casamento. Como é o casamento? É um homem e uma mulher. Não é isso? Ordem da criação? Um homem e uma mulher. Aí muitos evangélicos, quando eles encontram um homem com outro homem, eles ficam em polvorosa. Ok. Mas o critério criacional também é o quê? 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Aí neste assunto, que é o quê? Então, por exemplo, quando você pega um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, você está pegando a ordem criacional e fazendo o que com ela? Botando ela de cabeça para baixo, invertendo tudo. Quando você coloca uma mulher liderando uma família e o homem ali subserviente, a ordem da criação foi o quê? Invertida. Mas quando você não quer seguir o modelo de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso,
Então, a mesma pessoa que vai atacar os homossexuais, no que diz respeito ao trabalho, é tão infiel quanto eles. Por quê? Porque está invertendo a ordem da criação. Então, pega a ordem da criação, chuta e diz: vai ser do jeito que eu quero. Eu vou trabalhar quando eu quiser, vou descansar quando eu quiser, vou ao culto quando eu quiser. Você não é crente. Quem faz isso não está entendendo a palavra de Deus. Não é para você ser quem você quiser. É para você obedecer a Deus. É para você fazer o que a palavra de Deus ordena. É para você se encaixar sua vida no propósito de Deus. Não Deus se encaixar no seu propósito. Então, perceba bem. Quando nós temos esse dia de descanso, é para quê? Paramos a nossa obra para olhar para o trabalho de quem? O trabalho de Deus. Na criação, na providência e na redenção. Isso envolve várias coisas. Um passeio no parque no domingo, por exemplo. O que você deve lembrar? A obra da criação. Se não passeou, mas o carro passou na frente de um bosque, de um rio, de uma lagoa, você vai dizer a seus filhos: olha, meus filhos, que lindo isso aqui. Deus criou todas as coisas para a sua glória e para o nosso deleite e alegria nele. A obra de Deus, para você parar e dizer: bom, quantos motivos eu tenho essa semana para agradecer a Deus pela sua providência na minha vida. E mais, você vai ouvir a pregação centrada em quem? Em Cristo. O Evangelho, a redenção será colocada diante de você, para você agradecer a Deus também por isso. Então, Deus nos ordena parar o nosso trabalho para que nós contemplemos a ação de Deus. Criação, providência e redenção. Então, como é que isso pode ser comparado? Pode ser comparado à ideia de que cada um de nós é um instrumento, que no decorrer da semana, ao sermos tocados, nós vamos desafinando. Quando chega no outro domingo, Deus diz: para, hoje o instrumento não vai ser tocado. Não haverá trabalho para esse instrumento. Para que Deus faça o quê? Nos afine de acordo com o seu propósito. Todo domingo, quando vamos antes do culto, a irmã Andréia pede ao Joabe que dê ali a nota. Para quê? Para afinar o violino no mesmo tom que está o teclado. Para quando ela fizer um ré lá, seja ré também aqui. Dó aqui também. Então, nesse caso, o piano serve de quê? De diapasão. Ele serve como um modelo para o qual o outro deve se encaixar. Então, quando nós paramos a nossa obra, no dia do Senhor, cessamos nossas obras, contemplamos a obra de Deus, criação, providência e redenção. Tem muito a falar sobre isso. Em outra ocasião eu vou falar sobre o descanso de Deus e o nosso trabalho, mas agora isso é suficiente. Então eu quero concluir com algumas coisas. São aplicações. Primeiro, o nosso trabalho se fundamenta e depende do trabalho de Deus. Uma implicação disso é que se requer de cada um de nós crescer no conhecimento bíblico e teológico sobre o trabalho de Deus, criação, providência e redenção. Agora, o trabalho da criação nos oferece o modelo criacional para o trabalho, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Quando eu digo 6 dias de trabalho, ou melhor, quando a Bíblia diz 6 dias de trabalho, não quer dizer necessariamente 6 dias remunerado, não é isso. Não é que você não tem o sábado, mas é que você vai usar o seu sábado também. Vocês usam para comprar coisas, para fazer outros tipos de trabalho. Essa não é a ideia de que todos os dias serão remunerados. Então, nós podemos pensar nesses termos da violação da ordem criacional, como eu falei, no casamento, e aí isso é uma quebra da ordem criacional, por exemplo, quando a mulher é a líder da casa. Mas também quando um homem é preguiçoso. O que é isso? Uma quebra da ordem criacional. Então, veja, uma pessoa pode estar lá dizendo casamento, tal, um homem, uma mulher, e defendendo ideais conservadores, por exemplo.
Mas ao mesmo tempo, ou um reformado, dizendo, olha, Deus na sua providência, no seu governo, exaltar a soberania de Deus, deitado numa rede durante a semana toda, dependendo dos pais. Um rapaz, por exemplo, em vez de arrumar um emprego, deitado na rede, esperando que os pais o sustentem. Ele é reformado? Talvez, em algum ponto, a teologia dele bata com a teologia reformada. Mas nesse ponto, de jeito nenhum. Então veja, quanto falta crescer na compreensão. Então quando alguém diz assim, eu sou reformado, eu só acredito vendo. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz isso, ela só está falando sobre eleição. Ela não sabe nada da perspectiva de questões práticas da vida da igreja, do governo da igreja, do casamento, do trabalho, etc. O trabalho da providência também, ele indica que nós devemos unir o nosso trabalho ao trabalho de Deus. Então isso implica numa compreensão da nossa vocação, o papel que Deus nos deu nesse mundo, uma mudança da forma como nós enxergamos o trabalho. Então, na providência, Deus nos oferece os recursos, os meios, as ferramentas, o chamado para trabalhar. Ele nos indica com o dedo o nosso papel no seu reino. Portanto, o trabalho de Deus na providência, ele possibilita o nosso trabalho, mas ele exige o nosso trabalho. Não trabalhar é desprezar o trabalho de Deus. Não adequar-se ao trabalho de Deus é mundanismo. Então, vocês querem pensar um pouco sobre como é que nós adequamos o nosso trabalho ao trabalho de Deus? Aos mesmos propósitos? Por exemplo, Deus não quer que ninguém no seu povo passe necessidade. Então, isso é o trabalho de Deus. Deus quer sustentar cada uma de suas ovelhas. E eu trabalhando, recebendo o meu salário, como é que eu vou me adequar ao trabalho de Deus? Desejando a mesma coisa. Nenhum dos meus irmãos deve passar necessidade. Então serei fiel nas minhas contribuições, serei fiel na ajuda diaconal, e se tiver uma outra oportunidade, eu tiver recursos, eu vou ajudar também da mesma forma. Então, se podemos pensar no socorro ao necessitado, na manutenção do ministério da palavra, na contribuição para o trabalho missionário, e também até no nosso trabalho para o bem da sociedade, Efésios 4:28, fazendo o que é bom. Então, esse fazendo o que é bom implica nisso. Então, por exemplo, uma pessoa pode, por exemplo, vamos dizer, um irmão que corta cabelo. Aí, de repente, ele vê um outro irmão que está desempregado. O que ele pode fazer? Ele pode dizer, olha, passe no meu salão essa semana, eu vou cortar o seu cabelo de graça. Ele está se adequando ao cuidado que Deus tem com os seus. Então, seu trabalho é o trabalho de Deus por suas mãos. Você vai estar fazendo isso. Claro, aqui eu só estou dizendo algumas questões, mas tem muitas outras. Agora, o trabalho de Deus na redenção mostra que sozinhos nós não podemos nos juntar ao trabalho de Deus. Nós precisamos de um mediador. Então, Cristo é central também do nosso trabalho, para que o nosso trabalho seja aceito. E uma implicação, então, é que o Evangelho traz uma mudança na forma como nós lidamos com o trabalho. Então, na forma mundana, quem é o centro do trabalho? É o homem. E na forma bíblica, é Cristo. Só em Cristo o nosso trabalho não é vão. Então, Deus nos concedeu um dia de descanso para que nós contemplemos o seu trabalho e para que o trabalho de Deus em nós seja feito a fim de nos ajustarmos ao seu trabalho. Calvino disse que no dia de descanso, Deus nos ergue à sua presença para Ele, como um tipo de artesão, trabalhar em nós. Então somos chamados à sua presença todos os domingos para compreender a sua vontade e para, compreendendo-a, nos tornarmos participantes do trabalho de Deus nesse mundo.